Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, no capítulo 9, no verso 9, nos diz o seguinte: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 11 de setembro de 2018. Expediente. Indicação número 757/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 758/18, de autoria do vereador Diego. Indicações número 759/18 e 760/18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projetos de lei do Legislativo, PLs 086, 87, 88, 89/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 761, 762/18 e requerimento 327/18, todas de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 328/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei PL 090/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Projeto de lei PL 091/18, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimentos número 329 e 330/18, de autoria da vereadora Ângela Mello. Requerimento número 331/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de decreto legislativo PDL 08/18, de autoria do vereador Salésio Lima. E requerimento número 332/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. É isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitado a presidência desta Casa Legislativa, a coordenação técnica e operacional do Programa de Penas e Medidas do Estado de Santa Catarina, representado pela coordenação imediata da Central de Penas e Medidas Alternativas de Criciúma, por meio das senhoras Regiane Medeiros Gonçalves, psicóloga coordenadora, Osana de Oliveira, assistente social, e Regina Rabelo, psicóloga, que explanarão acerca do programa das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, bem como o projeto de Mãos Dadas pela Paz. Desta forma, gostaríamos de convidá-las para que adentre o plenário e tome assento na mesa diretora. Sejam todas bem-vindas, né? E com a palavra à disposição. Olá, cumprimento ao presidente, cumprimento também a todos os vereadores, as pessoas que estão ali na plateia. Agradeço desde já a oportunidade. Eu me chamo Regiane, estou aqui com a minha equipe, a equipe da Central de Penas e Medidas Alternativas, a Osana, que é assistente social, e a Regina, psicóloga. Eu sou coordenadora e psicóloga da Central de Penas e Medidas Alternativas. Tem alguns vereadores aqui que eu vejo que já conhecem um pouco do nosso trabalho, mas desde já eu agradeço a oportunidade de a gente vir trazer um pouco sobre o panorama das alternativas penais no estado de Santa Catarina. Então, a Central de Penas e Medidas Alternativas é um programa implantado pela Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania, através da secretária Ada De Luca, e no decreto de junho de 2012, nós tivemos também a parceria do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui em Criciúma desde novembro de 2012, então agora esse ano nós vamos fazer 6 anos de atuação.
No estado de Santa Catarina tem 8 centrais de penas e medidas alternativas. Além de Criciúma, então, nós temos Blumenau, Joinville, Itajaí, Florianópolis, São José, Laguna. Temos também Chapecó, Criciúma e também uma coordenação técnica operacional que fica em Florianópolis, que coordena o trabalho em todo o estado. Para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos números, eu trouxe o número de processos recebidos desses 5 anos de trabalho, então de 2012 até 2017. A gente recebeu 21.248 processos, desses processos de alternativas penais. Recebemos 756 processos de regime aberto. Regime aberto, a Central de Criciúma não atende, atende somente Chapecó e Joinville. E também nós temos, 2.245 do regime aberto e 756 processos de audiência de custódia. Audiência de custódia é quando a pessoa é pego em flagrante, que ela tem que passar até em 24 horas por um juiz, por uma audiência, e quando ele é liberado, ele é encaminhado para a Central de Penas para que a gente possa fazer um acompanhamento de atendimento psicossocial. Então, para os vereadores entenderem um pouquinho sobre as alternativas penais, elas se destacam em função de que elas não rompem vínculos, relações familiares, relações sociais, porque essas pessoas elas não estiveram no sistema penitenciário. Na verdade, são pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Elas, através da audiência, são encaminhadas até a Central de Penas e Medidas Alternativas. Nós realizamos um atendimento psicossocial com psicóloga e assistente social. E, de acordo com a determinação do juiz, a gente faz os encaminhamentos necessários. Então, algumas alternativas penais que a gente recebe é a prestação de serviço à comunidade. A gente encaminha para as instituições parceiras, que hoje, na comarca de Criciúma, nós temos 279 instituições cadastradas. E além de encaminhar para a prestação de serviço, nós temos um olhar social e para fazer um levantamento dessa demanda que essa pessoa, esse beneficiário nos traz. Então, a gente visualiza todo o contexto familiar dele, como que está as relações sociais, a questão de mercado de trabalho, se ele está inserido no mercado de trabalho, se ele possui trabalho formal ou ele está na informalidade, questão de conclusão dos estudos e todas as necessidades a gente propõe para ele encaminhamentos. Porque hoje a Central de Penas e Medidas Alternativas nós temos parcerias com o Cine, parcerias com cursos profissionalizantes do bairro da Juventude, da Abadeus, enfim, outras instituições parceiras, e também com a rede de proteção e rede de saúde mental. A gente percebendo a necessidade de um tratamento psiquiátrico, percebendo a necessidade também de um acompanhamento psicológico, nós temos parceria com as clínicas de psicologia da Unesc e da Exucre, nós temos parceria com toda a rede de saúde, com CAPES, com CREAS, com CRAS, a assistência social, a gente faz constantes visitas para que a gente possa oportunizar novas escolhas a esse beneficiário. A gente acaba destacando também as penas e medidas alternativas, porque além de não afastar essa pessoa do convívio familiar, não tirar ela do trabalho, porque ela pode fazer a prestação de serviço, no caso, nos finais de semana, no período noturno, ela também tem um gasto bem menor para o governo, para o Estado, do que o sistema penitenciário. A gente sabe que o sistema penitenciário é uma escola às avessas, né? Muitas vezes a pessoa entra por um tipo de delito e às vezes lá ela acaba aprendendo outros delitos ou quando não é inserido numa facção, enfim. E as penas alternativas, para vocês terem uma ideia de valores, de custo, nós fechamos nesses 5 anos de trabalho com um número de R$ 42,00 por beneficiário de custo para o Estado, enquanto que a gente sabe no sistema prisional ele tem um custo maior do que R$ 3.500. Né? Então, fora que todo esse acompanhamento e essa fiscalização reduz consideravelmente a reincidência delituosa. Aqui o perfil dos beneficiários que o Estado de Santa Catarina atendeu, de 2012 a 2017. A faixa etária de maior porcentagem ficou entre 21 e 40 anos. O Estado Civil, 50% solteiros, 24% união estável.
A maioria natural de Santa Catarina, mas a gente recebe também muitas pessoas de São Paulo e principalmente do Nordeste do país. O sexo, consideravelmente 87%, então um número maior de homens para 13% mulheres. A raça, 80% são brancos. O grau de escolaridade, nós temos 30% do ensino fundamental completo, prevalece então o ensino fundamental incompleto. 22% ensino médio completo e 18% ensino médio incompleto. Somando o número de superior completo e incompleto, nós temos 15%. Então, a gente atende pessoas de todos os níveis de escolaridade, inclusive mestres e doutores, porque às vezes as pessoas acham que as penas e medidas alternativas é só cumpre quem tem baixa escolaridade, né? A atividade profissional, a maioria deles atua em construção civil, comércio e transporte. Mas em construção civil, a maioria na informalidade ainda, sem ter uma carteira assinada. 14% são autônomos e 13% desse total estavam desempregados. O delito de maior incidência é o porte ou uso de drogas. 18% código de trânsito. E 9% posse irregular de arma de fogo. Então, eu trouxe essa porcentagem que são os números, né, de maior relevância para nós hoje. Aqui, desconfigurou um pouquinho ali, mas a gente tem 96% de pessoas que não são reincidentes, ou seja, que cometeram o delito pela primeira vez, para 94% para 6% de reincidentes. Então, o número de reincidência nas alternativas penais, ela é muito abaixo, né? Se a gente for considerar o sistema penitenciário, que segundo as pesquisas é de até 80% de reincidência. Aqui eu trouxe o estatístico do ano de 2017, especificamente da Central de Penas e Medidas Alternativas de Criciúma. Então, nós recebemos 687 processos, nós tivemos 631 processos encerrados. Atendimento psicossocial nesse ano foram 7.865 pessoas atendidas, entre beneficiários e familiares, porque nós atendemos também a família do beneficiário. Além de atendimento psicossocial, nós fizemos cadastro com instituições, então nós tivemos em 2017 288 instituições conveniadas, realizamos 344 visitas. As visitas institucionais, nós também realizamos visitas domiciliares, quando atendemos um beneficiário que apresenta um quadro de alta complexidade, a gente realiza visita domiciliar para que a família possa se envolver também juntamente com esse processo de cumprimento da pena ou da medida, que a gente entende que a família é muito importante para esse fortalecimento. E processos ativos nesse ano, então a gente fechou o estatístico, nós temos 762 processos ativos. Então é um número bem considerável, esse número aumenta. A cada mês, a gente, mesmo encerrando os processos, nós recebemos todo mês um número bem considerável. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos no dia 11 de setembro. Nós tivemos feriado, tivemos sábado e domingo que nós não temos expediente. O número hoje passa de 300 atendimentos na data de hoje, no dia 11 de setembro. Nós temos um número de descumprimento bem abaixo. Nós fechamos o estatístico de agosto, agora do mês passado, com apenas 16 pessoas em descumprimento. Então, para 762 processos recebidos, que é o de agosto, apenas esse número baixo de descumprimento. Tudo isso a gente visualiza que tem uma efetividade porque é realizado a fiscalização nas instituições. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente chama o beneficiário, chama a instituição também na central, para que a gente possa estar esclarecendo. A gente envolve a família, né, para que todos juntos a gente possa, né, efetivar o cumprimento da pena, que essa pessoa venha concluir, né, e oportunizar outros caminhos, outras escolhas delas.
A gente sempre diz que ali na Central de Penas um processo, ele é jurídico, mas quando entra lá, torna-se já social, a gente precisa ter esse olhar social. A gente sempre coloca para os beneficiários, né, quem tinha que julgar, o que ele fez, julgou, ele tem uma pena a cumprir, só que a gente dá todas as oportunidades e condição para que ele venha escolher novos caminhos. Então, nós temos todo o quadro, a equipe, é uma equipe reduzida, somos só nós 3 para atender esse número que vocês viram ali, 762 processos ativos, sendo que muitos deles vão mais de uma vez por mês, né? Então, a gente acaba atendendo quase que 1.000 pessoas mês, só que a gente deixa aberto a central para quantas vezes eles quiserem, quantas vezes necessitarem. Famílias nos procuram para encaminhamento para uma comunidade terapêutica, famílias nos procuram para fazer visitas, casos de alta complexidade. Nesses quase 6 anos de trabalho, nós conquistamos o respeito dos promotores, juízes, fomos convidados para participar do Conselho da Comunidade, fomos convidados para participar da Comissão Conjunta de Avaliação dos Projetos Sociais que vem até a Central, porque o nosso foco, o nosso objetivo é diminuir a reincidência, essa reincidência delituosa. Falar um pouquinho dos projetos que, além desses atendimentos, das visitas, do contato e reunião com a rede, nós temos o Grupo Refletir. Esse é um projeto que ele foi implantado em 2015, ele é voltado para os homens autores de violência doméstica. Esses homens eles são encaminhados através da primeira vara criminal como uma medida protetiva ou através da vara de execução penal, quando já tem uma sentença, através da suspensão condicional do processo. Então, além de mensalmente fazer as assinaturas mensais lá na vara de execução penal, eles têm que participar desse grupo voltado aos homens autores de violência doméstica. Tem sido muito positivo esse grupo, a gente tem alcançado grandes mudanças. Nós atendemos em média, são 7 encontros, então nós alcançamos em média de 6 a 10 homens atendidos durante esses 7 encontros, realizamos encaminhamento para a rede, quando possível nós atendemos também a vítima, orientamos sobre todos os serviços disponíveis também, porque após o grupo eles precisam de alguma orientação de onde dar continuidade, né, para um acompanhamento, um tratamento ou outras orientações. Nós temos o projeto Cidadania sobre Rodas, que é um projeto voltado aos delitos de trânsito por uso de álcool. Então, além de também ir mensalmente ao fórum, para as assinaturas, eles têm que participar de palestra educativa, que é realizada, coordenada pela Central. Estou falando bastante, se vocês quiserem me interromper, não sei qual é o procedimento aqui, mas... Tá? E nós temos o projeto de Mãos Dadas pela Paz. O nosso objetivo maior de estar aqui é falar sobre esse projeto, que a gente está realizando algumas atividades em Criciúma, na comarca de Criciúma, na verdade. O projeto de Mãos Dadas pela Paz, ele foi instituído em 2016, então ele já está sendo executado há 3 anos no estado de Santa Catarina. Ele tem o maior objetivo, que é exercer o nosso papel social, né, enquanto sociedade, enquanto Central de Penas e medidas alternativas, para que a gente possa nos unir, discutir e provocar ações da cultura da paz. Então, a Central de Penas e Medidas Alternativas realizou agora, em agosto, uma capacitação com as instituições parceiras e também com os alunos, os acadêmicos da ESUCRE, para que a gente possa ser agentes multiplicadores da cultura da paz na comarca de Criciúma, seja nas escolas, seja nas unidades de saúde, seja nas igrejas, seja em associação de bairros, né, que a gente possa estar falando mais de paz, porque a gente, todos os dias no jornal, a gente ouve falar muito sobre violência, sobre guerra, né, sobre criminalidade, e que a gente quer provocar a sociedade civil para que a gente possa falar e promover ações de paz. Então, esse projeto nasce dessa necessidade. Em 2016, a gente fez o abraço simbólico pela paz no Fórum de Justiça de Criciúma, e esse ano a gente volta a fazer novamente. Aqui nós temos algumas fotos que aconteceu já
o Abraço da Paz. Aqui ao lado tem a capacitação com as instituições parceiras esse ano. A gente alcançou um número de 96 instituições nesse evento. Essa capacitação, a gente sugeriu algumas ações nos bairros com as crianças, palestras sobre a cultura da paz, que seja falado sobre os pilares da paz, sobre a importância do respeito, de compreender o outro, do cuidado com o planeta, né, de poder ouvir, de rejeitar a violência. Aqui algumas ações que foram feitas nos outros anos, então as instituições realmente elas abraçam a proposta, elas estão junto com a CPMA. Aqui algumas outras ações nos bairros, então a gente envolve os CRAS, envolve escolas, tem a PAI também. Aqui a gente fez uma ação no fórum. Da mesma forma, agora, dia 21 de setembro, a gente vai estar fazendo o Abraço pela Paz, então a gente convida todos os vereadores para estar participando conosco. É muito importante essa mobilização, a mobilização de toda a sociedade civil, né? É um abraço simbólico, mas dali a gente pode gerar fóruns de debate, seminários, mesa redonda, para que a gente trate mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Aqui a gente tem, nesse Abraço da Paz, para vocês terem uma ideia de como funciona, ao redor de todo o fórum. A gente conta com a Polícia Civil, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, temos envolvimento também da Cruz Vermelha. Aqui os noticiários que saíram em 2016, em 2017, a gente acabou não fazendo por ter uma equipe reduzida e acaba gerando um pouco de tempo, despende um pouco de tempo, né? Mas o pessoal começou a ligar as instituições pedindo, vamos fazer novamente, é tão importante, né, fazer esse ato simbólico, e esse ano a gente vai fazer. Então, dia 21 de setembro, é uma sexta-feira, às 3h30 da tarde. As fotos, para vocês terem uma ideia de como foi. Comunidade se une em abraço pela cultura da paz. Aqui o convite. Gostaria muito que todos os vereadores participassem conosco, né? E a gente se coloca à disposição para qualquer informação, se tiverem algum questionamento, nossa equipe está à disposição. Eu já agradeço desde já a atenção. Algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Gostaríamos de registrar a presença da Luciane Sereta, a reitora da Unesc, Daniel Ribeiro Preve, vice-presidente da Unesc, Luiz Carlos Ribeiro, presidente da Associação de Moradores do bairro Mina Brasil, Alexandre Bristotti, presidente do SCE. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, eu subo essa tribuna porque eu me sinto muito feliz, Rejane, cumprimentar você especialmente, porque eu contribuí com a montagem dessa equipe de vocês lá, no qual você era minha assessora aqui na Câmara, e a gente pegou, indicou e você foi para lá. Inclusive, esse projeto era um projeto da deputada Ada De Luca, e quando chegou a meu conhecimento, eu montei a equipe lá, indiquei a Rejane para coordenar esse trabalho, e era um projeto piloto, um projeto experimental, que estava se fazendo com acompanhamento do juiz, tudo para ver se realmente funcionaria. E agora, há 6 anos funcionando, eu fico muito feliz, Rejane, porque você assumiu o comando e junto com a sua equipe de trabalho, você está fazendo um belo trabalho e realmente é um projeto que deu certo, importante, até porque esses delitos, pequenos delitos, tudo, são pessoas, às vezes, de bem que cometem um erro momentaneamente, mas que pode se recuperar, e vocês estão fazendo um trabalho que realmente é um trabalho belíssimo, e que bom que vocês ainda estão ampliando mais os seus trabalhos, e fico feliz por ter contribuído. Eu só queria fazer uma pergunta. Após todo o processo que eles estão lá em acompanhamento judicial, vocês ficam também fazendo todo um acompanhamento familiar, pessoal tal. E depois que eles são liberados, em definitivo, que eles saem de lá do comando de vocês, que eles vão viver a vida deles como cidadão normal, após isso, algum tempo, coisa parecida, vocês ainda fazem algum acompanhamento para ver se ele realmente se recuperou junto à sociedade ou coisa parecida? Essa é a minha pergunta.
Com a palavra, a vereadora Ângela Mello. Pode ser segundo final, pode ser. Boa noite, presidente. Boa noite às convidadas. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste. Bom, falar em sistema prisional hoje, no modo geral, há 10 anos atrás, não existia diferença entre detentos e agentes. Andavam de chinelo de dedo, bermudas, tu não sabia quem era quem nesse contexto. E de 10 anos para cá, tudo mudou. Hoje são uniformizados, tanto presídio, penitenciária, sistema do CASE. Vem sendo feito uma ressocialização e, ao mesmo tempo, uma humanização. O trabalho de vocês, Rejane, parabéns, porque é um trabalho árduo. Eu, como ex-coordenadora da Defesa Civil, muitas vezes em áreas de risco deste município, nós nos deparávamos com situações bem conflitantes. Mas nem por isso deixava de fazer o meu trabalho. Até porque muitas vezes é falta de oportunidades que as pessoas têm. Às vezes as pessoas pensam, né? Bandido bom é bandido morto, um ditado, né? Uma coisa absurda. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazer esse trabalho que vocês estão fazendo. Ao mesmo tempo, dentro dos sistemas prisionais, existem trabalhos feitos com os próprios detentos. E isso pode oportunizar ele, aqui fora, uma forma de vida diferenciada que lá no passado ele não teve. Tanto que hoje, se falar de sistema prisional, nós temos praticamente 22 mil detentos em toda Santa Catarina, sendo 5 mil trabalhando. Somos referência a nível de Estado, no trabalho que vocês também fazem parte dessa história. E isso, Criciúma e região, não é muito divulgado, porque a gente fala, sistema prisional, o que eu vou falar de sistema prisional? Mas parabéns pela conquista, pelo trabalho, pelo empenho de vocês e de toda essa estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, aonde deu outra cara a Santa Catarina, que tem a medalha nacional de qualidade com relação aos presídios, como também estiveram em Santa Catarina vários países conhecendo, porque é considerado o sistema prisional de primeiro mundo. Tudo isso é um trabalho feito por várias pessoas, não é uma única pessoa, né? Graças a Deus que tivemos uma pessoa à frente dessa pasta, que foi a deputada Ada De Luca, que fez essa humanização e proporcionou, vereador Toninho, perdão, né, esse trabalho que tu encabeçou aqui, e hoje passa a ser uma referência em toda Santa Catarina. Conte conosco, estarei no dia 21, né, ou como vereadora, ou como agente de segurança, ou quem sabe até como Cruz Vermelha, participando no evento de vocês. Tá? Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Isso, vereador Toninho, vereadora Ângela. Sobre o questionamento do vereador, se eles são acompanhados após o término da pena ou medida, né? Então, vereador, hoje nós temos uma equipe apenas de 3 pessoas. O nosso atendimento psicossocial, ele leva em torno de 40 a 50 minutos, porque a gente vai atender a pessoa, vai explicar para ela todo o procedimento a respeito do processo jurídico, e depois a gente vai colocar, né, se for uma prestação de serviço à comunidade, para onde ela vai, a gente tem que entrar em contato com a instituição, a gente tem que verificar quais os horários que ela pode cumprir, ela sai de lá com vários encaminhamentos, não só, né, muitas vezes, para o serviço à comunidade, a gente faz contato, né, qual é a escola próxima da casa dele onde ele pode concluir os estudos. Ele já sai de lá com todos os encaminhamentos. No Cine, a gente já faz o ofício para o Cine, qual é a habilidade dele, o que ele pode
que ele já tem de experiência profissional. Então, e é demorado isso, né? Até a gente entender todo esse contexto, a história de vida, né? Que tipo de atividade ele sabe realizar, se ele apresenta algum tipo de complexidade naquele momento, porque é um atendimento muito técnico, a gente não pode encaminhar a pessoa, né? Às vezes ela coloca em risco a comunidade, coloca em risco a própria instituição, então a gente tem que ter muita segurança naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes, hoje ainda aconteceu, a Regina foi atender uma pessoa, não, foi a Osana, foi atender uma pessoa e ela visualizou que era um caso de alta complexidade e ela teve que marcar um segundo momento, um segundo atendimento, porque ela não quis encaminhar no primeiro momento que ele estava lá, né? É importante a gente encaminhar no primeiro momento, mas quando se trata de alta complexidade, não, porque aí a gente precisa, né, avaliar um pouco melhor esse caso, avaliar qual é o local que vai ter esse, talvez, um olhar mais social, qual é o local que tem as portas abertas para fazer tal habilidade ou para verificar, né, aquele comprometimento que a pessoa tem, seja físico, seja mental, enfim. A gente tem um atendimento que é um pouquinho demorado. Então, além dos atendimentos, a gente tem que fazer visitas. Nós temos uma meta de 50 visitas mês. As nossas visitas não são só em Criciúma, porque a gente atende o município de Treviso, de Siderópolis, de Nova Veneza. Então, tudo isso, né, leva tempo. Enquanto uma sai, duas ficam atendendo. E as demandas são muitas. Então, a gente não tem como fazer esse atendimento depois que ele termina a pena ou a medida. Mas a gente sempre deixa a central aberta, sempre que eles precisarem, eles podem retornar, mesmo não sendo nossos beneficiários também. Nós visualizamos na semana passada um atendimento ao qual um jovem esteve ali, disse que tinha um amigo que estava com ideação suicida, se ele poderia levar para um atendimento nosso, prontamente. A gente não se opôs, ele levou esse colega, não é nosso beneficiário, não cometeu nenhum delito, mas precisava de uma ajuda. Então, a gente deixou nossa equipe para que sempre que ele precisar, fizemos encaminhamento para a rede de proteção, mas sempre que ele precisar, ele pode ir ali. Então, a gente tem, assim, aberto um pouquinho o nosso leque de atendimento, de possibilidades, mas esse atendimento depois a gente não consegue fazer, né? A gente, reforçando assim a questão das penas e medidas alternativas, sempre a gente diz que a gente não vai conseguir alcançar todos, fazer a diferença na vida de todos, mas aquele que a gente alcança, a gente vibra muito, a gente faz o nosso trabalho com muito amor e muita dedicação. Então, algum mês atrás, eu acredito que a gente teve um senhor que ele foi encaminhado, autor de violência doméstica, mas a gente visualizou que ele precisava, em vez de participar do grupo, primeiramente fazer um tratamento para dependência química, e a gente encaminhou ele para uma comunidade terapêutica, só que mensalmente ele ia no fórum fazer assinaturas na vara de execução penal. Então, quando ele ia no fórum para fazer essas assinaturas, ele passava na CPMA, fazia um atendimento psicossocial e todo mês, por 7 semanas, todas as semanas, por 7 semanas, a gente fez isso. No final dos atendimentos, eu acho que ele até fez mais de 7 atendimentos, né, Regina? No final dos atendimentos, foi trabalhado com ele a questão da importância de ele iniciar os estudos. Ele era analfabeto, ele é analfabeto. E a dificuldade que ele estava de conseguir um emprego. Então, ele aceitou e ele estava com outro processo que ele tem uma restrição de horário, teria que estar em casa das 20 horas às 6 horas da manhã, e para poder estudar, ele iria estudar à noite, ele precisaria que o juiz desse autorização para ele estudar. A gente pediu que ele trouxesse uma declaração de matrícula, qual o local que ele ia estudar, qual é o horário das aulas, e que a gente pudesse pedir para o juiz autorizar a participação dele, que ele voltasse a estudar, né? Iniciasse os estudos. E quando ele trouxe aquela declaração, enquanto equipe a gente olhou que ele estava matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, um senhor de 65 anos. E além da declaração, ele nos trouxe um currículo para que a gente pudesse ajudar a preencher. Então, para nós, aquilo ali foi algo muito grande, assim, pela questão de que, como foi motivado o atendimento, teve um olhar social, o quanto ele se sentiu acolhido, o quanto ele se sentiu importante pela equipe, e ele aceitou voltar a estudar. E a gente encaminhamos um ofício para a juíza, não sendo o nosso processo que a gente atendia com ele não tinha restrição, mas a gente fez um ofício com o número daquele processo que ele tinha restrição, pedindo autorização. Essa semana também, uma beneficiária que cumpria no MAPAI da comarca, depois de cumprir o serviço comunitário,
ela vai ser efetivada como funcionária. Então, alguns casos de sucesso, né, dos beneficiários que entraram por um delito, mas pelas oportunidades acabaram, né, tendo outros caminhos. Voltou nosso tempo regimental, mas você tem mais um minuto para as suas considerações finais. Então, presidente, eu quero deixar aqui, em mãos do presidente, nós temos um ofício que eu quero deixar com vocês para que seja instituída a Semana da Paz e da Não Violência através de um projeto de lei, porque o dia 21 de setembro é considerado o Dia Internacional da Paz, ele foi definido pela Organização das Nações Unidas. Eu vou deixar com o presidente para que eu peço para os vereadores, né, que a gente possa instituir no nosso município a Semana da Paz, para que a gente possa, no mês de setembro, na semana do dia 21, fazer ações em todo o município, né? Ações disseminando a cultura da paz. Certo? Com certeza vamos passar para todos os vereadores. Agradecemos a presença agradecemos a presença e as explanações apresentadas. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Tranquilo. Obrigada. Pode contar. Muito obrigado. Obrigado pela presença, hein? Nós podemos bater um pouco com os vereadores, pode ser? Todos? Qual é a entrega? Isso, vamos lá. Eles querem bater uma foto com beleza. Vamos ali na frente, então. Aqui, ó. A Unesc é uma universidade comunitária. Você sabe o... Tem que protocolar ali ou vocês estão recebendo? Obrigada. Ok, depois tu vem. Vamos, Ademir. Tá meio demorado. Depois eu comer. Meio demorado. Tu bate a foto. Bate a foto. Já vem lá. Faz a foto. Esse lado aqui é mais bonito, né? É mais francamente. Vocês testaram a apresentação da né? O vídeo, né? O Henrique deu, né? Tá tudo ok? Eu pedi pro Não, só Pode bater uma aqui com o meu celular. Luizinho, pode tirar aqui no celular. Só isso que eu falei, né?
Júlio? Ah, eu tenho que ir lá pegar o meu óculos. Vai lá. Júlio, eu já comecei a riscar, mas o senhor vai riscando do seu jeito aqui, tá? Hã? Eu já comecei a riscar pro senhor o horário político de quem vai exceder aqui pra... Tu já riscou? Dar uma olhadinha. O Juarez ele cedeu 2 minutos, só ficou com 1 minuto e meio, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha que daí... Cedeu? Ele cedeu só 2 minutos aqui no horário político. Depois, se voltar o horário político, tem mais 1 minuto e meio pra ele, tá? Então, o senhor vai dando uma olhadinha e vai estar de acordo. Tá, mas tu já riscou aqui? Quem cedeu? Dá quanto tempo? Tinha 11. Ele vai... Ô, Marquinhos, eu vou falando o nome do vereador que cedeu e tu vai computando ali, tá? Aqui eu botei 2 minutos dele. Acho que fez a listinha ali. Só pra acertar o jeito da Alexandre. Tá. O senhor vai ceder também? Vou? Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Farão uso desse espaço conforme o artigo 107 do Regimento Interno, solicitado pelos vereadores Marcos Meller e Tita Belloli, com o tempo cedido pelos vereadores Ângela Melo, Miri D'Agostin, Daniel Cipriano, Tita Belloli, Paulo Ferrarese, Aldinei Potelec, Marcos Meller, Zairo Casagrande, Juarez de Jesus 2 minutos, Diego Goulart, Dailton Feuser, Jair Alexandre e Júlio César Colombo. Já falei. E Antônio Manuel. Os vereadores que eu não citei agora, depois a gente pode... É o que está aqui na pauta, né? Vamos... Totalizando, portanto, 47 minutos. Gostaríamos de convidar a senhora Luciane Sereta, magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, Daniel Ribeiro Preves, senhor vice-reitor, e Alexandre Bristotti, presidente do Diretório Central dos Estudantes, DCE, que discorrerão acerca do projeto de emenda constitucional à PEC 53/17, que dá nova redação ao artigo 49 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina. Redução das bolsas do artigo 170 das universidades comunitárias. Dessa forma, né? Sejam todos bem-vindos. Está no meio. O microfone sem fio, vocês podem ficar à vontade para usar. E aqui é só ligar, se tiver ligado. Dessa forma, gostaríamos que o vereador Marco Merler desse as boas-vindas em nome de todos os vereadores. Deixa eu ver que hora é. Boa tarde, senhor presidente, integrantes da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, excelente, magnífica reitora, professora doutora Luciane Sereta, professor mestre doutorando Daniel Preve, Bristotti, Alexandre Bristotti, presidente do DCE UNESCO. Cumprimento a todos que se fazem presentes nesse plenário, a comunidade acadêmica da UNESCO e todas as pessoas que aí estão. Cumprimento a todos os presentes nas galerias desta casa e também pelas mídias sociais. Então, na semana passada eu explanei na tribuna um discurso de mais ou menos 6 minutos, explicando e trazendo aos vereadores e à comunidade dados que a UNESCO proporciona, tanto de clínicas integradas quanto de projetos de pesquisa, projetos de extensão. E quero dizer que a nossa cidade, Criciúma, é muito privilegiada por ter aqui uma universidade comunitária e também outras universidades privadas, porque os estudantes de Criciúma e da região, eles vêm até aqui para poderem estudar. E os nossos estudantes, eles não precisam sair daqui para ter acesso a um estudo de qualidade. Então, todas as instituições, nesse caso se referindo às de nível superior, são essenciais e nós devemos valorizar muito e se engajar nessa causa e poder entender melhor sobre o tema. Não podemos jamais se voltar contra nenhum tipo de entidade,
seja pública, privada, comunitária, mas devemos entender para poder nos posicionar corretamente. Nessa oportunidade de hoje, a Universidade Comunitária vai trazer aqui seus dados, vai explanar sobre o que presta para a comunidade. Com certeza vamos abrir também para outras instituições, mas deixo aqui a minha fala sobre a importância da nossa universidade aqui para Criciúma, porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo e nela recai todas as demandas da população. A saúde como direito fundamental é uma das que a população mais precisa no seu dia a dia. Todo mundo, em alguma etapa da vida, vai necessitar de algum amparo em relação à sua saúde. E a Unesc, por exemplo, nas clínicas integradas, faz um serviço muito grande para a comunidade. Se não existisse, se não prestasse esse serviço, recairia tudo sobre o poder público e a própria Câmara de Vereadores. Então dando as boas-vindas, que vocês explanem sobre o que propõe a nossa Unesc e no geral. Muito obrigado. Gostaríamos então de mais uma vez dar as boas-vindas e com a palavra nossos convidados. Vereador Toninho, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, com imensa gratidão à oportunidade que temos aqui, presidente, de vir novamente a esta casa, falar um pouco mais do tanto que fazemos na nossa universidade. Na universidade que é de vocês, de todos vocês, de cada cidadão criciumense, de cada cidadão que habita o sul desse estado. Ela não tem dono, ela não é uma instituição privada, ela é uma instituição de mercado e ela está há 50 anos contribuindo com a melhoria da vida de cada um de vocês, de suas famílias, de seus filhos e, quem sabe, dos seus netos, né? E quero agradecer muito ao apoio e à presença dos nossos colegas da nossa Unesc. Temos aqui acadêmicos, temos colaboradores, temos professores, coordenadores de cursos, gestores, que estão conosco na luta diária por fazer desta grande universidade a sua vida de mais 50 anos, né? Eu gostaria também de dizer a vocês que nós precisamos respeitar, e nós ocupamos esse lugar aqui de muito respeito a todas as iniciativas de oferta de educação superior, em qualquer lugar dessa cidade, dessa região, desse estado, desse país. Não nos cabe aqui questionar nada disso, nem ferir, muito antes ao contrário. O nosso lugar aqui é de quem representa uma universidade que é da comunidade. E o nosso lugar aqui é de pedir a vocês que, nesse contexto de uma universidade da comunidade e outras instituições que têm, né, a sua finalidade respeitável e quanto a isso tudo certo, não dá para colocar essas instituições no mesmo lugar, porque esse lugar não é igual. Essas instituições são diferentes. Então, não dá para tratar do mesmo modo instituições que são muito diferentes. Então, quando a gente escuta, né, nós precisamos ouvir a todos, com certeza vocês ocupam um lugar aqui de representação de todos os habitantes desse município. Mas exatamente por isso é preciso pensar, refletir e preservar no que é de cada habitante desse município, né? Porque se uma instituição que oferta uma educação de mercado, ela não tiver receita, resultado financeiro, ela fecha as portas e procura outro segmento que seja rentável. Corretíssimo, nada contrário a isso. Mas a Unesc tem um outro tipo de finalidade.
ela é uma universidade da comunidade, ela há 50 anos não fecha as portas. Ela há 50 anos busca manter e ampliar a sua excelência. Ela há 50 anos está aí na luta, internacionalizando, inclusive, o seu conhecimento. E melhorando muito, muito a vida das pessoas. Então, quando eu venho do lugar que ocupo, representando a todos aqueles que me acompanham, pedir o apoio de vocês, a manutenção do 90 a 10 para o artigo 170, é pensando na universidade de cada cidadão, e não na universidade que tem uma outra finalidade respeitável, como eu costumo dizer. Considerando esse fato, eu também preciso dizer que deve ser, se me permitem a sugestão, uma luta de todos nós, que o orçamento do Estado destinado ao artigo 170, que é de 5%, seja efetivamente cumprido. Ele nunca foi cumprido. Se ele nunca foi cumprido e o que aplicamos hoje é 1,5% dos 5%, né, significa que outros estudantes de outras escolas teriam ampliação, mas muito ampliadas as suas possibilidades de bolsa, se olharmos para essa questão. Então, talvez a luta tenha muito que ser por essa via, não tirando de quem produz o que produz, como é a universidade comunitária, mas buscando atingir os percentuais que hoje, que ao longo do tempo não vêm sendo respeitados em termos de investimento na educação superior. Bom, eu gostaria de, antes de passar essa apresentação, e a gente tem um tempinho útil, e também dizer aos vereadores que vocês podem dialogar conosco a qualquer tempo, né? Imagino que isso possa acontecer, né, presidente? E eu gostaria de solicitar um videozinho rápido, mas que começa retratando a fala nossa que vem depois. A Unesc é uma universidade comunitária. Você sabe o que isso significa? As universidades comunitárias são criadas e mantidas pela sociedade civil e têm o foco no desenvolvimento da comunidade. O compromisso da Unesc é oferecer uma educação de qualidade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A extensão é o contato direto com a comunidade. Você mudou muita coisa. Eu estava falando agora, eu fui operado da coluna, operei os 2 joelhos, não andava mais. Aí o médico operou e disse, o serviço você tem que ir procurar o hidroginástica. Mas eu não continuei porque eu não podia pagar, né? Era pouco, então aí a FASC inventou esse projeto, intermédio deles aí, né? Que disseram que era muito bom. Aí então eu peguei e estou aqui até hoje, graças a Deus, estou bastante contente, feliz mesmo. Eu vejo assim, as informações que o PAMIF fornece para a gente são informações de qualidade, são profissionais capacitados. Quando é mãe, né, a gente tem bastante desafio. Então a gente acaba lembrando das palestras, a gente tem um suporte teórico, um suporte emocional, a gente acaba lembrando quando surgem dificuldades, né? O que a gente aprendeu no PAMIF. E a universidade está fornecendo isso para nós de forma gratuita, né? Então o que é muito gratificante para nós. A Unesc, ela está fazendo as pessoas assim, se sentirem mais importantes, né, ativas, já pela nossa idade. Não aprendemos mais nada. Aprendemos sim, e como estamos aprendendo. Para quem não tem condições de desembolsar um valor para pagar um profissional, um advogado ou coisa parecida, que foi o meu caso, para mim resolveu a minha situação. É muito importante o que a Unesc presta para esse serviço que a Unesc presta para a comunidade de Criciúma. Eu vim em busca do projeto daqui da Unesc, projeto funcional, porque eu estava, com medicamento para depressão e ansiedade, após perder minha irmã. Eu tinha fortes crises de ansiedade, mesmo com remédio. Depois que eu comecei a fazer, passou. E esse projeto é muito importante porque a gente aprende cada vez mais e a gente nos aprimora
muito mais dentro da sala de aula, dentro do nosso comportamento familiar, dentro do nosso comportamento na sociedade. Bom, a farmácia solidária, para mim, ela me ajuda porque é um custo que eu tenho, quer dizer, que tira de mim, que eu já não gasto, né? Então eu venho aqui, eu pego esses remédios todo mês, para mim já me ajuda. Eu já não tenho esse gasto, já não tiro esse dinheiro do meu salário para mim comprar esse remédio. A Unesc tem muitas oportunidades, um universo de descobertas, de inovação e de conhecimento. Tudo isso está disponível para você por meio da extensão. Então, vem para a nossa Unesc, que a gente está te esperando. A Unesc é uma universidade comunitária. Você sabe o que isso significa? As universidades comunitárias são criadas e mantidas pela sociedade civil e têm um foco no desenvolvimento da comunidade. Que a pecinha atrás do computador ajuda, né? A Unesc, ela é uma universidade reconhecida. Foi a primeira universidade comunitária reconhecida pelo governo brasileiro, pela Lei 12.881 de novembro de 2013. Hoje, nós constituímos o sistema CAF, que compreende 16 instituições. As nossas prerrogativas são uma gestão pública não estatal e sem fins lucrativos. Por isso que defendemos tanto os 3% de recursos públicos que hoje são investidos na universidade. Vejam bem, 97% de tudo que apresentaremos aqui, que mantemos, é de recursos oriundos das receitas institucionais. 3% apenas é constituído de recursos públicos como FIES, que já está em fase aí de dificílimo acesso dos nossos estudantes, artigo 170, PROESD e Fundes, ou seja, muito pouco o quantitativo de recursos. Gestão democrática e participativa, nós somos eleitos, os coordenadores de cursos são eleitos, o voto é universal, a gente tem muito orgulho disso. Compromisso com o desenvolvimento da região, há 50 anos nós não estamos de passagem por aqui enquanto esse cenário for lucrativo, nós somos daqui quando o cenário é e não é de grande benefício para a própria instituição. Formação humana, profissional e cidadã, além da formação de um profissional para o mercado de trabalho, nós formamos cidadãos para o mundo do trabalho. Então, há uma diferença muito grande daquilo que nós oferecemos enquanto educação. Valorização das pessoas e respeito às diferenças e o compromisso socioambiental. Ah, sim, mas isso tudo é muito bonito, enquanto termos e frases. Sim, mas isso tudo é resultado de uma prática cotidiana, nos cursos de graduação, na pesquisa, na extensão e em todos os serviços que oferecemos, cujos números, um pouco deles, estamos apresentando agora. Nós temos, só na Unesc, mais de 13 mil alunos entre graduação e pós-graduação hoje, 100% deles presenciais, ou seja, com vínculo com a nossa instituição, com vínculo com a nossa comunidade. Eles não estão de longe assistindo, de outros lugares, às vezes, de outro estado, inclusive, sendo computados, Eles são alunos que estão ali conosco todos os dias. O sistema CAF tem mais de 170 mil alunos, com 70% do total de alunos do estado de Santa Catarina, privados e comunitários. 170 mil alunos. Na sua quase 100% disso presenciais. Hoje, a Unesc, com recursos próprios, advindos das receitas que ela consegue produzir, ela oferece anualmente 36 milhões de reais de bolsas de estudo, com fomento próprio, com recursos próprios. Nós não estamos incluindo aqui, as nossas planilhas são abertas, como vocês sabem, nós somos uma universidade pública de origem, os nossos balancetes são abertos, apresentados aos nossos conselhos e divulgados na internet, portanto, esses dados podem ser confirmados pelos senhores e pelas senhoras a qualquer tempo, e 36 milhões de reais, de um orçamento
de quase 200 milhões de reais, 36 milhões são recursos investidos em bolsas de estudo com fomento próprio, com recursos próprios da instituição. Bom, quanto a Unesc recebe do artigo 170 anualmente? Anualmente, no ano, computando o ano de 2017, nós recebemos nós arredondamos aqui, 3 milhões de reais. Muito bem, nós já oferecemos com recursos próprios 36 milhões de reais em bolsas. E esses 3 milhões das bolsas de estudo do artigo 170, elas servem para quê? Elas são oferecidas e aplicadas onde? Vejamos, em pesquisa, e nós somos uma das 20 melhores universidades do país em pesquisa, isso quem diz são os indicadores externos, não somos nós. Nós investimos 4 milhões e 200 mil reais. Em projetos de extensão, e nós temos mais de 200 projetos de extensão em todos os municípios da macro-região sul, nós temos pelo menos um projeto de extensão. 60% deles se concentram no território de Criciúma. As clínicas integradas, que oferecem mais de 130 mil atendimentos anuais, nós aplicamos de recursos próprios nossos, nós bancamos 2 milhões e 100 mil reais. Veja, nós recebemos do artigo 170 3 milhões de reais. Onde está esse recurso? Está nos bolsos da própria universidade? Está aqui, ó. Nesse tipo de atendimento que é oferecido ao cidadão criciumense, sobretudo, porque dos atendimentos que fazemos nas clínicas integradas, 90% deles, 92% deles são oriundos do município de Criciúma, no qual os senhores legislam. Arte e cultura. Ah, sim, mas arte e cultura não é tão importante, é fundamental, sobretudo para um território, para uma cidade que se pretende desenvolvida. Arte e cultura são sinônimos de desenvolvimento. E nós investimos anualmente 350 mil reais em arte e cultura. As casas da cidadania, com aquele atendimento que vocês puderam observar naquele depoimento daquela senhora, nós investimos anualmente 275 mil reais. Recursos próprios da universidade. No Museu de Zoologia, que em número de exemplares é o maior da América Latina, é belíssimo, é riquíssimo, é uma fonte de ensino, de pesquisa e de extensão para toda a região, para o estado de Santa Catarina, para o país. Nós investimos 272 mil reais anuais. Bom, o total desse recurso aqui gira em torno de 9 milhões de reais. Se nós recebemos 3 milhões do artigo 170, nós investimos em torno de 9 milhões nesses serviços, e nós oferecemos mais 36 milhões em bolsas de estudo, há que se pensar o porquê é que nós estamos aqui defendendo a manutenção desses 3 milhões. Mais do que isso, hoje, as universidades comunitárias desse estado, elas são responsáveis pela formação dos professores. Qual é a universidade, qual é a instituição privada que oferece licenciatura? Licenciatura com 100%, 70% ou 50% de bolsa de estudo, como é o nosso caso. Nós oferecemos todas as licenciaturas: História, Matemática, Letras, Geografia, Pedagogia, licenciatura em Educação Física, licenciatura em Ciências Biológicas. Falei todas. Nós oferecemos com bolsas de estudo. Letras, alguns desses cursos com 100% de bolsa de estudo. Porque é o nosso compromisso social. Que outra instituição vai pensar em ofertar esse quantitativo de bolsas ou de recursos? Mas é o nosso compromisso, nós temos compromisso com a formação de professores. Dos professores dos nossos filhos, dos nossos netos, dos cidadãos do futuro. Então, nós temos essa responsabilidade. A nossa universidade faz esse investimento. Motivo pelo qual também eu reitero nosso pedido aqui de apoio dos senhores. Nós temos na nossa universidade 720 professores, mais quase 600 funcionários, distribuídos em 42 cursos de graduação ativos, 54
cursos no geral. São mais de 200 projetos de extensão. Nas clínicas integradas, eu falei 130 mil, me perdoe, são 143 mil atendimentos gratuitos. Nós não somos credenciados a nenhum órgão, Sistema Único de Saúde, nada disso, são gratuitos, investimentos próprios da nossa universidade. Nós tivemos aí no ano de 2017, 65.430 pessoas, pacientes, sendo atendidos nas nossas clínicas integradas. Vocês imaginem o que seria retirar esse quantitativo do cenário da assistência à saúde do município. Imaginem como seria a UPA da Próspera, que eu passo por ali, está sempre lotada de pessoas. O pronto atendimento aqui, o pronto-socorro do Hospital São José, as nossas unidades de saúde. Mas há especialidades que o Sistema Único de Saúde não oferece, mas a Unesc oferece. 100% gratuito. Dentre as ações dentre os programas em parceria que nós temos com o município de Criciúma, só com o município de Criciúma, e eu diria a vocês, nós precisamos ter esse largo investimento que temos, nós poderíamos reduzir isso. Se reduzirmos o valor, por exemplo, do que recebemos, a gente tem que reduzir isso, porque as contas precisam fechar em todos os lugares, inclusive aqui. Nós temos o programa de automonitoramento glicêmico que atende diabéticos, que é uma referência hoje no estado de Santa Catarina. E é um programa em parceria entre a prefeitura e a universidade. A residência multiprofissional em saúde da família, o coordenador está aqui presente, o núcleo de prevenção às violências, o ambulatório de feridas, ele é o único da nossa região. O trabalho que ele faz é de resgate de vidas, não é só de cura de feridas. A farmácia escola, e aqui eu quero compartilhar com vocês, a farmácia escola, ela ofereceu no ano de 2017 R$1.600.000 em medicamentos para a nossa população. Pensa no que é isso na vida das pessoas, de um aposentado que gasta praticamente todo o seu salário com medicamento. Pensa o impacto disso na vida do cidadão criciumense. A farmácia solidária também, num projeto associado. Na Casa da Cidadania, foram mais de 100.188 atendimentos em 2017. Também, pensem no impacto disso naquelas pessoas que precisam do apoio jurídico e não conseguem recursos para pagar, porque essa é a realidade da nossa população, sobretudo no cenário econômico no qual nos encontramos. O programa Território Paulo Freire, que os vereadores Salésio Lima e Paulo Ferrarese têm contato mais direto, e que atende aí os 11 bairros da Grande Santa Luzia. É um outro programa que a gente tem de investimento anual em torno de R$350 mil para manter os projetos lá. E alguns desses projetos mudam a vida das pessoas. Se a gente tivesse tempo para colocar aqui os depoimentos daquelas pessoas, na área ambiental, na área da saúde, na área da educação básica, eles são projetos transformadores. O projeto Tigrinhos e Anjos do Futsal, que também ele tira essas crianças de áreas de vulnerabilidade. Eu não sei se o vereador Juarez se encontra. Ele tem projetos nessa linha e conhece bem o que é investir no esporte nessa tenra idade, não é? Culinária profissional para detentas do Presídio Santa Augusta. Nós entramos lá, nós fazemos a capacitação, a qualificação, elas saem de lá com certificado de profissão. A vereadora Ângela conhece um pouco desse projeto, porque já teve a oportunidade de acompanhá-lo. O programa de fortalecimento das licenciaturas, então, que eu já antecipei antes. Nós temos aí, em bolsas, quase 4,5 milhões. Qual é a instituição, eu preciso entender isso do lugar que eu ocupo, que vai investir um valor desse, por acreditar efetivamente no impacto que isso resulta para o desenvolvimento de uma região? Então, eu queria convidá-los a refletir sobre isso. Esses 4,5 milhões são recursos próprios, tá?
Nas ações de arte e cultura, então, eu só vou citar o 17º Unesc em Dança, que a gente tem agora em outubro, inclusive, que é um festival lindíssimo, que alegra essa cidade, que movimenta essa região, totalmente protagonizado pela universidade, que busca recursos, inclusive, por meio da Lei Rouanet. Por ser uma universidade, ela consegue fazer isso. No Museu de Zoologia, a gente já comentou também, o núcleo de empreendedorismo. Nós nos preocupamos muitíssimo com o desenvolvimento de jovens e com a permanência das pequenas empresas. Vocês viram lá no vídeo os alunos do SEDUP, que é uma parte dos alunos que a gente tem no Programa de Desenvolvimento de Lideranças, que a gente chama de PDL Jovem. São mais de 200 alunos do ensino médio que trabalham toda essa questão que os próprios alunos ali colocaram. O plano de 60 dias, que trabalha com a reestruturação e a qualificação de pequenas empresas, para que elas tenham sucesso, ampliem, e isso gera renda e gera emprego, gera trabalho. São mais de 130 empresas. O mentoring também, que são novos negócios. Nós temos 36 novos empreendedores que recebem todo o acompanhamento da universidade. A professora Gisele está aí, que coordena o núcleo de empreendedorismo. No sistema CAF, de modo geral, nós somos 16 instituições, mais de 11 mil professores, mais de 7.200 funcionários, são 885 grupos de pesquisa. Como é que os senhores e as senhoras imaginam o movimento do conhecimento, da inovação, da transformação pelo conhecimento desse Estado, se não é pela pesquisa? Quantas dessas outras instituições que têm outras finalidades investiriam nesses valores? São 22 incubadoras com 302 empresas incubadas, 5.400 projetos de pesquisa e extensão no estado de Santa Catarina, mais de 2.600 laboratórios e mais de 1.200.000 pessoas beneficiadas no estado de Santa Catarina com os serviços oferecidos pelas instituições comunitárias. Na pesquisa, nós temos quase 400 projetos, 125 grupos de pesquisa com reconhecimento internacional. São 7 mestrados e agora 3 doutorados. Aprovamos nessa semana o doutorado em engenharias, estamos muito contentes. Está em vias de aprovação o doutorado em educação, que vai contribuir ainda mais com a formação dos nossos professores, com a qualificação do nosso ensino, da nossa região, do nosso município, que é fundamental para formar todas as outras profissões. E devemos também aprovar o doutorado em desenvolvimento socioeconômico, que também é fundamental para a nossa região. Estamos entre as 20 melhores universidades não estatais em pesquisa no país. Somos um centro de referência internacional em diversos estudos ali na área da saúde, na área da arqueologia. Temos muitos cursos de pós-graduação e especialização, mais de 48 acordos internacionais, ou seja, a Unesc está em todos esses lugares aí do planeta. Temos o Parque Científico e Tecnológico, que consegue desenvolver prestação de serviços para todos os municípios da nossa região, com uma parceria fortíssima com o município de Criciúma, a valores muito atrativos. E a gente precisa dizer que uma universidade como a nossa, ela transforma pessoas, ela transforma famílias, ela transforma cidades, ela transforma o universo. Do mesmo modo que estamos fazendo aqui, outros municípios o fizeram, outras universidades do sistema CAF o fizeram. Então, eu preciso dizer que hoje a ACAF já reúne a carta de apoio da Câmara de Vereadores de Chapecó, de Lages, de Blumenau, de Joinville, de Brusque, de Tubarão e de Orleans. E de Florianópolis. Das grandes cidades que reconhecem as universidades comunitárias como patrimônio daquela região, ainda nos falta a Carta de Criciúma. Eu passo a palavra ao professor Daniel. Eu gostaria por favor, de fazer uma pergunta, até porque esse tema ele tem sido bastante debatido aqui na Câmara.
Assim, eu sou um apaixonado pela Unesc, né? Eu sou graduado na Unesc. A Unesc, todos nós reconhecemos a excelência do trabalho da Unesc, a qualificação dos profissionais da Unesc, o serviço que a Unesc. Mas tem uma coisa que eu não sei se a vossa magnífica reitora teria condição de nos responder. O que nos preocupa sobremaneira é a questão do aluno, que é um cidadão, que ele não consegue, por vias normais, ingressar na faculdade, porque não tem sorte no vestibular, e esse número ele vem crescendo violentamente, né? Porque outros cursos são oferecidos, o aluno vai lá e não consegue entrar, e esse número tem aumentado muito. Sob o ponto de vista da condição do aluno, que paga a sua mensalidade, quer na pública, quer na privada, me preocupa muito, nos preocupa muito esse aumento de alunos que não têm acesso a uma universidade comunitária como a Unesc. Então, como a gente pode chegar numa equação para tratar exatamente e dar condições iguais para aqueles que ingressam na comunitária e aqueles, por uma razão ou outra, ingressam na privada? A gente não consegue mensurar isso, não consegue dimensionar. Não sei se a magnífica reitora tem condições de dar um norte para nós nesse sentido. Primeiro, presidente, eu agradeço a sua interlocução. Primeiro, hoje, o acesso ao vestibular nas nossas universidades, como a Unesc, comunitárias, ela se dá 100% para o curso de medicina, né? Todos os outros cursos, o sistema de acesso é o mesmo de qualquer outro, tá? Esse é o primeiro ponto, isso, histórico escolar. O segundo ponto é que a luta para atender esses alunos, que nós compartilhamos das mesmas preocupações, são cidadãos também, e amanhã são nossos colegas dos nossos alunos, né, dos nossos egressos. E é com muito respeito que a gente trata essa questão. Esses alunos, a luta por eles tem que ser. Nós estamos falando de recurso público, em primeiro lugar. A nossa universidade, ela é uma fundação, e o curador dela é o Ministério Público, né? Então, por aí só a gente já começa, né, a fazer a análise. Mas, falando sobre esses alunos, a luta precisa ser de ou busca de novas formas de investimento que não seja comprometendo estes alunos das comunitárias, ou então, presidente, é a luta que eu falo, que é uma moção de apoio ou de reivindicação, seria, do cumprimento dos 5% do orçamento do Estado, que isso triplicaria o valor que hoje esses alunos dessas instituições privadas receberiam. Essa é a minha resposta. Eu acho que... Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que, reforçando o que nossa reitora coloca, é que os governos que foram passando desde a aplicação do artigo 170, os governos estaduais, não fazem aplicação da totalidade desse recurso. Ele não vem, né, independente do governo que se passou há várias décadas, esses valores não são aplicados, né, na sua totalidade dos 5% do orçamento, né, para a Bolsa de Estudos. Então, hoje, como disse a nossa reitora, apenas 1,5% é que é aplicado. Então, se nós tivéssemos, então, presidente, a aplicação da totalidade desse recurso, com certeza, né, os 100%, aí no caso 10% para as entidades privadas, os alunos dessas entidades teriam um recurso muito maior, né, e teriam muito mais alunos contemplados do que hoje a proposta de você repartir algo que na prática ele não é aplicado, é aplicado quase que o mínimo possível. Então, uma forma de agregar esse valor, de aumentar, é você garantir a aplicação dos 5%. Por isso também, né, uma sugestão que surge é uma moção que apoie a aplicação da totalidade dos recursos, tendo em vista, né, que todos esses projetos aqui apresentados,
e há que se destacar mesmo assim, né, que a lei, quando o legislador transformou em 10% para as entidades privadas, ele já faz essa transformação pensando que, garantindo o que a reitora apresentou aqui, todo o material, da essência da verba pública, de passar a verba pública para aqueles que atendem diretamente a população, porque a verba pública ela tem uma origem, que são os impostos. Então, o que volta para a sociedade? Volta nesse sentido. Nos preocupa, quando se trata de verba pública, independente e com muita, vamos dizer assim, legitimidade, as entidades vêm aqui requerer, porém as entidades que vêm, elas compreendem apenas 10% do que é o montante de entidades que existem nesse município privadas. Existem mais de 22 instituições privadas de ensino superior em Criciúma. A grande maioria delas, tá, 95%, são entidades com sede fora do estado de Santa Catarina. Então, quando há essa discussão, nós não podemos negar que essas verbas públicas elas vão acabar caindo em outros fundos externos, inclusive de grandes players, que nós chamamos, que são players que estão no mercado de ações, que trabalham com ensino à distância. Com certeza, esse recurso não vai ficar nem no nosso país. Ele vai ir, vereador Juarez, para investimentos fora do Brasil, que são aqueles que estão nesses players. Então, não vai se atender, a princípio, aquele aluno, mas vai desprover a região de uma série de elementos. Mas a resposta seria nesse sentido, né, de uma moção nesse sentido. Os vereadores podem intervir, o vereador Zairo está inscrito, mas enquanto o vereador vai para fazer a pergunta, a gente pode já sugerir para os vereadores ir pensando, fazemos um requerimento ao governo do estado de Santa Catarina, o porquê não da aplicação dos 5%, perfeito, e fazer um requerimento para a Assembleia Legislativa que essa PEC seja suspenso, até que perfeito, o governo efetivamente não dê uma resposta do requerimento de 5%, ou seja, para que para que os deputados se abstenham de dar seguimento na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o governador do estado não responder objetivamente o porquê da não aplicação de 5%, para nós refletirmos e depois colocarmos em votação isso. Perfeito. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vou ser rápido, porque meus colegas também farão uso da palavra. Vou expressar o sentimento da Comissão de Fiscalização, são 4 vereadores, e a posição, então, é uma só. Em apoio a este movimento que a Unesc vem aqui a esta casa reivindicar. Nós, magnífica reitora, nós não defendemos o 3 milhões. Nós defendemos para a Unesc, pela sua grandeza, pela sua história de ensino, pesquisa e extensão que já dura 50 anos, nós defendemos o 10 milhões, que está previsto na lei. Então, sem demérito às demais, sem denegrir as demais, eu acho que a luta tem que ser direcionada para o cumprimento da lei, respondendo à pergunta do nosso presidente. Então é isso para manifestar a posição dos vereadores Diego, Juarez, Marcos e Zairo. Ok. A vereadora Giovana Benedetti, cede seu tempo, mais 3 minutos e 30. Com a palavra, o vereador João Batista Belloni. Alcança a canetinha. Problema. Não, pode ser? Boa noite, vereadores, vereadoras, nossa magnífica reitora Lu, vice Daniel, DSE, nosso amigão, e afim todos vocês que estão aqui participando nessa noite, muito importante, porque quando se fala de Unesc, se fala da nossa Unesc. Então aqui a gente não está defendendo uma empresa, e sim o nosso patrimônio público que nós temos aqui na nossa cidade. Então, Lu, bem rápido, tu já colocou tudo que a Unesc faz aqui para nós, tantas pessoas que atendem, principalmente aquelas pessoas mais carentes, que mais precisam, e tu fosse muito bem quando tu falou, se esses atendimentos não fossem feitos na Unesc, o que seria da Prefeitura Municipal? O que seria de nós, vereadores, também segurando esse rojão aqui na Câmara de Vereadores? Então, a importância da Unesc aqui na região, ela é muito importante. Então, aqui, me autorizaram, então, a bancada do PMDB, o vereador Ademir, o vereador Paulo Ferrarese, o vereador Toninho e a vereadora Ângela. Estamos junto com a Unesc. Com a palavra, o Alexandre, porque ele está aqui meio agoniado, aqui o Alexandre. Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Seu nome
todos os vereadores, as vereadoras, em especial ao Marcos Melera, ao Dieguinho, vereador Dieguinho, que chamo carinhosamente, que são colegas nossos, acadêmicos da Unesc, e muito bem, assim como todos e todas vocês representam aqui o povo cristiumense. Não estava agoniado não, presidente, mas é que nós temos alguns acadêmicos aí, eu acho que a voz acadêmica também impacta nesse momento. Esse é um dos nossos diferenciais. Nós, quando viemos aqui, viemos com a representação acadêmica, porque a fazemos, porque além de sermos comunitária, todas as decisões internas da universidade passam pelo crivo dos alunos também. Isso é universalizar não só o voto para reitor e para vice, não só o voto para coordenador e para coordenadora adjunto de curso, mas também o voto nas decisões que guiaram e guiaram a nossa universidade até onde ela chegou e até onde ela ainda chegará. Isso é importante frisar também. E falando dessa defesa que viemos fazer, presidente, é importantíssimo que essa Casa Legislativa seja o que sempre foi, protagonista. Protagonista nesse momento. Como a nossa magnífica reitora falou, nós tivemos 7 casas legislativas que já fizeram o envio da moção. A moção nesse sentido, como o senhor mesmo sugeriu agora, de apoio às universidades comunitárias. E o vereador Tita foi muito feliz na fala, era algo que eu tinha anotado para falar. Nós sabemos que vocês diariamente, ou nas suas comunidades, ou nos seus próprios gabinetes, recebem a cobrança do cidadão cristiumense, da cidadã cristiumense, que está há anos, há meses, na fila de espera para um atendimento com um especialista, que está precisando de um advogado, mas que não tem dinheiro para pagar para ter o acesso à justiça, porque na Defensoria Pública, que faz sim um brilhante trabalho, existe uma fila muito grande. Imaginem o quanto mais de demanda de reclamações vocês teriam, não fosse o serviço que a nossa universidade prestasse. E a conta é básica. Quanto mais alunos tivermos, quanto mais bolsistas tivermos, mais atendimentos teremos. É uma soma simples de se fazer. Por isso, a nossa defesa. Seria muito cômodo, nós ficarmos lá na universidade, o recurso deixar de vir e os serviços serem cortados. Seria muito cômodo, seria a coisa mais tranquila a se fazer. Mas nós, enquanto universidade, enquanto comunidade acadêmica, não nos permitimos fazer porque somos, assim como vocês, preocupados com a nossa região. Se nós temos um Sul que não é ainda tão forte como nós pensamos que precisa ser, imaginem como seria sem a nossa universidade, que está aqui há 50 anos, que foi criada pelo prefeito Rui Ilse como Fundação Educacional de Criciúma, que é pública na sua essência, que tem comprometimento com a sua região e que não vai embora amanhã, como algumas já fizeram e ainda podem fazer. Nós somos comprometidos e por isso a nossa defesa, enquanto acadêmicos também. Eu não sou bolsista do artigo 170 e mesmo não sendo, me preocupo com aqueles que são. E nós temos que entender o seguinte, nós não somos contra as faculdades particulares, também desempenham um importante papel do acesso à educação, presidente. Mas que esse conglomerado de faculdades particulares lute por um recurso que não seja esse, que não seja a divisão do que está posto, que lutem, então, pelo cumprimento dos 5%, ou que lutem pela destinação de outro recurso. Dividir o que está posto é acabar com a universalização dos atendimentos que temos. Essa é a conta básica. E aí nós, às vezes, não conseguimos mensurar o impacto que teremos. Por quê? Porque estamos acostumados da forma que está. Mas o amanhã, com essa modificação, pode ser diferente. E as cobranças vão ser ainda mais reiteradas. Por isso o nosso apelo, um apelo verdadeiro. A professora Luciane falou dos 4.400.000 que são destinados em bolsas aos cursos de licenciaturas. E mesmo não sendo acadêmico de um curso de licenciatura, a minha mãe foi formada agora, nesse semestre que passou, em um curso de licenciatura da Unesc, com 100% de bolsa própria da universidade. E não existe profissional, não existe advogado, não existe médico, não existe nenhum profissional sem que ele passe por um profissional dos cursos de licenciatura no seu ensino fundamental e no seu ensino médio. Por isso o comprometimento da nossa universidade com esses estudantes dos cursos de licenciatura. Por essa defesa desses estudantes que futuramente terão a responsabilidade de formarem os futuros profissionais das mais diversas áreas. Por isso nossa preocupação e por isso o nosso apelo, para que vocês, vereadores e vereadoras, que sempre responderam muito bem aos nossos apelos, eu sempre faço o agradecimento, sempre que posso, porque sempre que procuramos vocês dão respostas à altura desta casa. Foi assim na luta da Bolsa da Prefeitura Municipal de Criciúma e eu tenho tranquilidade de dizer que será assim também nesta luta da Bolsa do artigo 170. Esta casa sempre dá a resposta necessária, sempre dá a resposta à altura
desta casa, que é dessa legislatura protagonista. Muito obrigado pelo espaço e façam a reflexão que nós estamos fazendo. Ela é importantíssima para um futuro melhor, não só da nossa região, mas do estado de Santa Catarina. Vereador Ademir cede seu tempo, 3 minutos e 30, com a palavra o vereador Dailton Feuza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, magnífica reitora, minha amiga Luciana Sereta, Daniel Preve, Decel, a todos que nos acompanham, a gente, em nome da bancada do PSDB, nós da bancada também queremos dizer que estamos juntos com a Unesc, porque mais eu, Paulo, que somos vizinhos, Salésio Lima, estamos sempre na universidade, aonde nos acolhe, e as nossas comunidades, que são dali daquela região, mas comunidades carentes, fazem muito uso. Então, nós temos agradecimento e soubemos da parceria que a Unesc tem com a nossa região. Então, nós daquela região temos, o Paulo disse falar em nome da bancada, não é em nome da bancada, é em nome da região, porque nós dali precisamos muito da Unesc que continue comunitária, investindo sim naquelas comunidades carentes que tanto precisam de vocês. Conte com o nosso apoio, estamos juntos. Obrigado. Eu vou aproveitar a oportunidade, magnífica reitora, e vou puxar a brasa para a minha sardinha. Lá na região do Grande Rio Maina, nós também temos algumas regiões muito carentes que tem que entrar nesse projeto. Eu já fiz umas 2 solicitações nesse sentido. Agora eu estou aproveitando a oportunidade em loco e dizendo que na região da Grande Rio Maina nós temos comunidades bastante carentes que também precisam dessa assistência da universidade. Com a manutenção do artigo 170 e a ampliação para os 5% do orçamento, presidente, nós chegaremos no Rio Maina. Muito bom saber disso. Muito bom. Algum vereador a mais? Ademir? Não posso perder tempo. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, alunos, nosso pessoal da Unesc, tudo aqui abrilhantando e quem está ouvindo em casa. Eu sou testemunha, como sou egresso de lá, tenho pós-graduação, tudo, de economia nessa área, e também sou testemunha desses projetos de extensão. A exemplo, lá na nossa região, na 4ª linha, desenvolvemos uns projetos lá dentro, o pessoal de arquitetura, engenharia, toda aquela área ali, e inclusive tem lá já espaço criado, construído com um projeto feito na própria... Né, foi desenvolvido na Unesc, o projeto arquitetônico e tudo mais. Lógico, a nossa eficiência também na parte financeira nós desenvolvemos e conquistamos para a nossa região. Então, assim, temos que, sim, reafirmar e sempre querer mais da Unesc, né? Então, eu só tenho, como sempre o nosso presidente fala, dar uma grande salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, vereador. Pois não? Eu só gostaria de salientar ainda uma questão que é uma das nossas lutas hoje. Então, que faz com que essa questão do 170 faz a gente parar para poder vir aqui, por exemplo, né, e fazer esse diálogo. Mas que uma das lutas que nós temos é a permanência dos nossos alunos. Porque, além da bolsa de estudos, ele precisa se alimentar, ele precisa morar, ele precisa se deslocar, ele precisa investir nas suas condições de estudos. Nós temos um quantitativo de alunos numa situação de necessidade muito grande, que lutam muito todos os dias. Tanto é que nós somos a única universidade comunitária do Estado que oferece, que subsidia o restaurante universitário para os nossos alunos. Nós pagamos aluguel, energia elétrica, água,
para que o valor da refeição não seja tão elevado. Hoje, a refeição está em R$ 6,75. Por favor, presidente. E magnífica reitora, é importante também frisar que esse restaurante universitário não serve apenas à comunidade acadêmica. Perfeito. Ele serve a toda a comunidade que fica no entorno da universidade. Os alunos do SEDUP, os alunos de outros colégios e até mesmo pessoas que estão trabalhando, que trabalham próximo, têm acesso a essa comida mais barata graças ao subsídio da universidade. Então, também é um serviço social prestado à comunidade. Porque entra na nossa política de permanência. Como que a gente faz para manter o acadêmico? Né? Ele precisa de ajuda além da gratuidade. Na sua mensalidade, ele precisa se manter, ele precisa... Então, essa é uma das nossas lutas hoje. É o auxílio, é como a gente faz para melhorar a moradia do nosso acadêmico. É como a gente faz para melhorar essas condições alimentares, para melhorar o deslocamento, para conseguir subsidiar mais as condições desse acadêmico. Então, essa é a nossa luta hoje, de modo que nós não podemos retroceder. Né? Então, nesse sentido que eu reafirmo aqui o nosso pedido. E quero agradecer muitíssimo, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, dos egressos que também se encontram, não é, Paraná, aqui, porque é apaixonado pela universidade, né, e tantos outros, mas pela comunidade acadêmica, funcionários, professores, estudantes, pela oportunidade que vocês nos oferecem. E eu reitero a fala do nosso presidente do DCE. Eu tenho absoluta certeza da reflexão dos senhores e do apoio dos senhores e das senhoras a esta universidade que é de vocês, que é de cada cidadão que os coloca nesse lugar que hoje vocês ocupam muito honradamente, muito destacadamente. Nós temos uma Câmara de Vereadores muito qualificada. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. Então, agradecer também a todos os vereadores e vereadoras dessa casa e ratificar que a universidade é nossa, que todo o patrimônio pertence ao município de Criciúma. No caso de dissolução da universidade, todo o patrimônio dela retorna ao poder público municipal. Isso nenhuma outra instituição de ensino superior tem nessa cidade e região. Muito obrigado pelo apoio, vereadores. Muito obrigado. Mais uma vez, já agradeci na minha fala, né? Como eu disse, o DCE já esteve aqui também, quando vocês lembram bem, não faz muito tempo, na luta da Bolsa da Prefeitura Municipal de Criciúma. Não foi a primeira e acho que não será a última vez, mas vocês sempre nos recebem muito bem. E para finalizar, uma frase que o professor João Carlos, nosso coordenador do curso de Direito e procurador da universidade, um dia, discutindo sobre essa luta do artigo 170, o professor João Carlos disse uma frase que foi muito feliz. As instituições privadas falam em isonomia, em igualdade. E a professora Luciana também falou nesse sentido. Nós não somos iguais. Isonomia é tratar os iguais igualmente e os desiguais na sua desigualdade. E nós não somos iguais às particulares. Por tudo isso que apresentamos até agora, e é por isso que defendemos tanto, com tanta ênfase e com tanta vontade, a defesa do artigo 170 da manutenção de investimentos no sistema comunitário. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença, nós vamos deliberar depois juntamente com todos os vereadores. A princípio fica as sugestões e nós comunicaremos à magnífica reitora sobre a decisão dos vereadores, ok? O DCE também, evidentemente. Muito obrigada, presidente. Vamos suspender a sessão por até 2 minutos.
Retomamos a sessão no seu horário político. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, as pessoas que nos assistem via mídias sociais. Eu subo nessa tribuna para divulgar, a pedido do Roberto, da Rede de Proteção à Vida, uma palestra que vai ter com o senhor Robert Paris Júnior, que é um mestre nessas questões de prevenção a suicídio, que vai ser no dia 12 de setembro, às 20 horas, no auditório Jaime Zanata, na SIC. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Isso faz parte da programação de Setembro Amarelo, com a realização do CVV, da AMAV e a Rede de Proteção à Vida. Muito obrigado, senhor presidente. Importante é que tem que fazer a inscrição no site da SIC. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Salésio Lima. Declina do seu tempo. Acho que todos os vereadores... Ótimo. Só para a gente corrigir aqui, tá? Mas ok. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 757/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto: reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Cocal, de frente ao número 238, localizado no bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 758/18, autoria vereador Diego Goulart, assunto: pavimentação com lajotas ou outro tipo de material na rua Ângelo Zilli Dal Ponte, localizado no bairro Arquimedes Naspolini. Indicação número 759/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: reparos na pavimentação asfáltica da rua Araranguá, centro, próximo ao antigo Colégio Energia. Indicação número 760/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: cobertura asfáltica da rua 235 e 237, localizadas no bairro Mina do Mato. Indicação número 761/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto: patrulhamento, colocação de material adequado e alargamento em alguns trechos da rua Antônio Manuel Borges, bairro Vila Macarini. Indicação número 762/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto: patrulhamento, colocação de material adequado na rua Teófilo José Teixeira, bairro Vila Rica. Requerimento número 327/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe projeto para a transformação das ruas 453, 183, 634, 183, localizadas no bairro Mina União, em uma via pública. Em caso positivo, qual o prazo para a transformação? Ressalta-se que existe a necessidade da criação de CEP para que os moradores possam ter o comprovante de residência e recebam correspondências em outras encomendas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 328/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe a possibilidade de efetuar drenagem de uma vertente existente na rua Líbera Zanetti, em frente ao número 365, bairro São Defende, devido ao comprometimento da pavimentação com lajotas e a proliferação de mosquitos. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 329/18, autoria vereadora Ângela Melo, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe no planejamento da Prefeitura um cronograma de execução de limpeza preventiva nos rios de Criciúma? Caso exista, quando será o início e o término da ação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 330/18, autoria vereadora Ângela Melo, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existem estudos para colocações de tachões entre as ruas Almirante Tamandaré e Vitor Meirelles, localizado no bairro Santa Bárbara? Qual o prazo previsto para execução, caso positivo? São ruas nas quais ocorrem muitos acidentes, gerando os riscos iminentes para os moradores próximos a elas e aos pedestres que circulam pelo local. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 331/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe estudo para a colocação de um trevo alemão em frente ao condomínio residencial Parque das Nações, localizado na Avenida Imigrantes Poloneses, número 1312, bairro São Luís. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 332/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe algum projeto em andamento para calçamentos das ruas do bairro Operária Nova, na região próxima à Avenida Luiz Lazarim? Se existe, quando essas vias públicas receberão essa melhoria? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de fazer um comunicado a todos os vereadores que na sessão do dia 17 de setembro do ano corrente, segunda-feira, será realizado a deliberação do projeto de lei do Executivo PE 069/18, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Assim, nós teremos somente o expediente e a ordem do dia, não havendo, portanto, espaço para o horário político e grande expediente. Segunda-feira, dia 17, ok? Dito isso, terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 023/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o zoneamento das áreas que especifique e dá outras providências. Visa tal projeto a correção do zoneamento do solo do perímetro do trecho da Rua Agrícola Índio Guimarães e a Rua Riachuelo, de ZR12 para ZR24. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 024/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera as disposições do anexo 2 da lei complementar número 173, de 14 de dezembro de 2015. Tal medida visa a correção de erro material na citada lei, ratificando a jornada de 30 horas semanais do cargo de fiscal de defesa do consumidor. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 021/18, caminhado pelo prefeito municipal, que institui, nos termos do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal, os instrumentos para cumprimento da função social da propriedade no município de Criciúma. O presente projeto, porquanto institui o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação, de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 votos contrários, em primeira votação. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 17 de setembro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental, ao qual será destinada a deliberação do projeto de lei do Executivo PE 069/18, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Desta feita, haverá somente expediente e ordem do dia. Boa noite a todos.